espíritas. É uma alegria imensa estar aqui, de festa, primeira oração. Conta-se que havia um turista americano que, desejoso de beber da sabedoria de um sábio na cidade do Cairo, no Egito, para lá se dirigiu e, chegando, surpreendeu-se com as condições mínimas em que o sábio estava envolvido. Banco, uma mesa singela, alguns livros e a ambiência toda despojada, o que surpreendeu negativamente aquele que o visitava. Diante da situação, naturalmente o visitante pergunta: onde estão as tuas coisas? Os teus pertences? Ao que o sábio redarguiu: os teus. Ele diz: mas eu só estou de passagem. Ao que o sábio também respondeu: eu também estou só de passagem. Pode parecer singela essa história, mas ela pode nos remeter a algumas reflexões. Não obstante a nossa existência se constituir de real importância para as nossas almas, contudo, a precarização da fisiologia que nos caracteriza no corpo físico dá-nos a dimensão do que pode representar a vida no corpo físico, sob o ponto de vista da existência corpórea. Mas é necessário que, ao nos remetermos à condição de espíritos encarnados, não obstante a precariedade do corpo físico, mas há uma destinação divina sob o ponto de vista de que aqui, enquanto encarnados, estamos cumprindo um objetivo existencial que para muitos, lamentavelmente, ainda não para esta. Ainda que o visitante tenha se apercebido das condições precárias do sábio, e nós, os espíritas, sabemos da relação que podemos estabelecer com as questões materiais. Não que desprezemos a matéria, porque em absoluto ela é necessária para a nossa condição existencial, mas o espírito deve sobrepor-se à matéria de tal forma que, utilizando-a equilibradamente, intelectualizando-a nas expressões dos espíritos, se constitua ele em sobrevalência ao elemento material. Mas quão poucos são aqueles que despertaram para a realidade espiritual, fazendo-se exatamente sobrepor-se ao elemento material. Estarmos aqui nesses dias é para nós, além de empenho da mais alta ordem, sob o ponto de vista da necessidade das conquistas espirituais, são momentos muito especiais estes em que viver. O codificador Allan Kardec vai trabalhar dois temas dentro do Livro dos Médiuns. O primeiro deles dentro do capítulo 21, e vai tratar do elemento que ele chamou do meio. Esse elemento onde nós estabelecemos as trocas sobre todos os aspectos, porque é no meio onde nós estamos inseridos é que vamos ali, de alguma sorte, semear as nossas possibilidades, deixar as nossas pegadas, fazer com que as nossas obras e as nossas aquisições ali se realizem. É no meio, e entendamos aqui, seja ele qual for,
a sociedade, o lar, o ambiente de trabalho. É ali onde nós nos realizamos, porque nós precisamos dos outros, nós precisamos daqueles com quem ombreamos a nossa existência, sejam os filhos, a companheiros, pais, os companheiros de atividade laboral, a sociedade de maneira geral. E é o elemento onde nós depositamos as nossas aquisições e igualmente aquilo que o meio tem para nos oferecer. Se estamos de passagem, é necessário que o meio se constitua para nós, de alguma forma, aquele elemento que irá caracterizar a nossa passagem, a nossa existência, para deixarmos ali como se fossem as pegadas que hão de identificar o viajor através delas. O segundo capítulo é o de número 20 do Livro dos Médiuns. O codificador vai trabalhar o elemento moral. Volta-se ele especialmente para, nesses dois capítulos, a questão da mediunidade, mas nós a trazemos num caráter ampliado. Porque o elemento moral é o elemento de significância, de importância para o espírito, já que as nossas construções, todas elas, precisam ter essa liga, esse elemento que une, esse elemento de constituição que é efetivamente a questão de ordem moral. Se a precarização da nossa existência, sob o ponto de vista da cronologia, que pode às vezes até durar 100 anos, muitos vivem até 100 anos, mas não, e sim no fator da aquisição moral do ser, todo o nosso empenho existencial aqui. Por isso, esses dois elementos, o meio no qual nós estamos inseridos e a porção moral na qual nós devemos estar mergulhados, é que darão o tônus, a essência da nossa existência corporal e existencial, sob o ponto de vista de sermos espíritos imortais. Por isso é de nos perguntarmos a quem servimos, a que servimos, a que causa nós estamos vinculados aqui, A Neiva vai entrar com a Neiva. em razão da causa, em favor do que nós estamos aqui vinculados. Quer que eu descreva? E as duas O são processo reencarnacional no planeta, ele se constitui na maior dádiva para os nossos espíritos, Eu esqueci teu nome. já que uma construção existencial demanda Você pode trazer. não só tempo, mas toda uma engrenagem visam a nossa existência. Nos dias de hoje, sob o ponto de vista da seleção e do expurgo natural que vem ocorrendo sob o ponto de vista espiritual, estarmos aqui fatalmente implica para nós um compromisso existencial que não comporta qualquer tipo de dúvida quanto a quem devemos servir. Estamos imersos no processo que todos nós conhecemos, e particularmente através das últimas 3 obras de Divaldo, através do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. E vemos falar dessa transição planetária, onde aos milhões é a referência de Manuel Filomeno de Miranda. Os Espíritos estão chegando a convite do governador do planeta para virem estimular os seus irmãos em humanidade, nós, sob o ponto de vista moral. E esse processo é de tal forma intensa que, se nós não nos conectarmos nele, corremos o risco de sair dessa conexão e perdermos a conexão psíquica com o planeta Terra. Ora, se isso não precisa que ao sairmos daqui, fatalmente iremos para postos
menos felizes. Não obstante, essa casa, o planeta Terra, esse calendário, governado por Jesus, não é o protótipo da felicidade. Mas, por certo, para nós, ela começa aqui. Então, essa conexão, ela precisa ser feita a pouco e pouco, se é que já nós não a fizemos, porque ainda há tempo. Porque esses irmãos que estão chegando estão modificando a psicosfera do nosso planeta para formar um psiquismo novo. E se nós não nos ligarmos a esse psiquismo novo, é natural que teremos dificuldades imensas. Porque depois, para nos reconectarmos a ele, certo, teremos imensa dificuldade. E é imperioso reconhecermos que provavelmente as nossas aquisições, as nossas plantações, os nossos afetos estão no planeta Terra. Não precisamos dizer da saudade que haverá de cortar a alma daqueles que se exilarão, ainda que sejam aqueles que poderão ajudar outros a andar sob o ponto de vista de serem guiados pela vida. Mas é necessário que nós nos conectemos definitivamente ao psiquismo governador do planeta, que esse psiquismo todos nós sabemos. Porque o seu magnetismo é de tal forma irresistível que nós, por mais que eventualmente tenhamos resistido outrora, porque hoje não mais resistimos, porque para sermos espíritas é necessário que já o amemos na nossa conta, nas nossas condições. E estamos falando de Jesus. Portanto, quem nos indagar a quem serve, não há nenhuma dúvida em dizermos que servimos a Jesus e a causa dele. Portanto, ainda que de passagem, é necessário que reafirmemos a proposta que ele nos faz, porque recebemos uma outorga do Cristo, uma carta de autorização, primeiro para vir aqui. Ninguém está no planeta sem que Jesus tenha conhecido. E é bem provável que ele tenha nos chamado, como fez com os seus companheiros da primeira hora, junto ao mar da Galileia, indo um a um, indagando-lhes pelo nome, porque ele os conhecia como nos conhece de verdade. Toma a tua cruz. Quer seguir-me? Toma a cruz. Mas siga, eu ajudarei nessa conquista espiritual. Essa outorga do Cristo, queridas irmãs e irmãos, é uma autorização para que nós o representemos junto aos nossos irmãos em humanidade, porque há muitos que não o conhecem ainda, conhecerão. Mas ainda há aqueles recalcitrantes que às vezes, seguidamente, no noticiário da televisão, dos jornais, informam que há aqueles que desejam feri-lo, porque não têm coragem de refazer os seus passos e dar a meia volta, ir em busca do Cristo, porque ele sabe que a sua consciência reclama a necessidade de estar próximo dele. A presença de Jesus no planeta Terra é o fenômeno mais importante que nós podemos conhecer. Nada é tão significativo quanto conhecer Jesus, perceber-lhe a presença aqui e viver a sua presença a partir de nós, junto aos nossos irmãos em humanidade. Não podemos conceber que alguém seja feliz, e repetimos ainda que o planeta não seja o protótipo de felicidade presente, será no futuro. Não imaginamos que alguém possa conquistar a felicidade distante da presença de Jesus. Somos como que as ovelhas que conhecem o seu pastor. Para nós ele é único e é o excelente pastor, já que nós somos as ovelhas, às vezes até indóceis.
Ele nascera no ano 356 a.C., filho do imperador macedônio, o príncipe, e ela a princesa. Mas seu pai morrera no verão de 336. Ele, um jovem ainda, 20 anos, se vê constrangido a assumir o poder. Rei Macedônia, o Alexandre Grande, aquele que a história registra como uma das maiores inteligências do seu tempo. E por certo a história também registra que se não houvesse saído do mundo físico, ainda jovem, seguramente teria sido um dos maiores conquistadores que a história haveria de ter registrado. No leito de morte, chama os seus generais e lhes faz 3 pedidos. O primeiro deles é de que o seu esquife fosse transportado pelos mais eminentes médicos daquela época. O segundo pedido é de que, ao longo de onde se desenvolveria o féretro, fossem depositadas as pedras preciosas, as suas conquistas, ouro, prata, enfim, tudo aquilo que havia sido amealhado nas conquistas bélicas, junto aos povos dominados, fossem depositados pelas vielas afora. E o terceiro pedido é para que o seu caixão fosse aberto para fora. Diante de tais pedidos insólitos, incomuns, um dos seus generais se dirige ao imperador moribundo e indaga qual era a razão daqueles 3 pedidos. Ele responde: os médicos é para que todos vejam que diante da morte nem os que mais sabem lidar com a vida podem criar-lhe obstáculo para que ela suceda. Eis a fragilidade orgânica. Quanto às suas conquistas espalhadas pela rua, pelas vielas, é para que todos vejam que, não obstante a capacidade de dominação, mas as conquistas, sob o ponto de vista material, aqui ficam, não podem ser levadas para a vida além da vida, e as mãos postas para fora do esquife, é para que as pessoas compreendam que, da mesma forma que viemos com as mãos limpas para a aduana da vida, além da vida, também adentramos as mãos vazias. A precariedade existencial, sob o ponto de vista da matéria, é da natureza precária que nos caracteriza a existência. Mas a certeza de que, vencida a fase corporal, onde a vida se aniquila aparentemente, despertamos para o mundo da realidade insofismável, da realidade imortal do Espírito, porque nós trazemos fatalmente dentro de nós essa esperança que não nos deixa dúvida quanto à existência do porvir. Podemos ter dúvida quanto à nossa condição existencial ao despertarmos na nossa realidade, no chamado mundo da verdade, na referência dos espíritos. Mas todos nós trazemos naturalmente, como se fosse um selo identificador de que a vida se imortaliza, não obstante as nossas condições existenciais presentes. Estarmos de passagem aqui não quer dizer descompromissos com a própria vida. Muitos confundem essa condição, imaginando estar aqui
compromisso com a existência, com a sociedade, com o lar, com os seus afetos. Por isso não é sem razão que encontramos deprimidos de toda ordem. Jovens saindo loucamente da vida ou buscando a fuga através da drogadição, da sensualidade exacerbada e de outros mecanismos que possam, às vezes, até encurtar-lhe a própria existência ou fazer com que se constituam elementos de fuga diante da pouca coragem de enfrentar a sua própria existência. Isso não ficará naturalmente sem que seja notado pela própria lei divina. Estarmos aqui de passagem não significa dizer que aqui não devemos exaltar a própria vida. É da nossa condição indispensável fazermos com que a vida seja uma expressão dadivosa que o Criador contempla a cada ser. Porque quando fomos na cova escura, pode dizer até, qual semente que fora depositada no solo, de alguma sorte, tivemos o viço para nos levantar e buscar o beijo definitivo da luz que todos nós trazemos no imo da alma, esse tropismo natural do ser. Mas foi alguém muito especial, que ainda que estivéssemos na cova escura, ali regou, depositou o sol necessário para que, irrompendo pela força natural da semente, brotasse a árvore que cresce na nossa intimidade. E esse nós podemos chamar de divino pomicultor, ou divino semeador. É Ele quem nos cuidou da existência desde os primeiros instantes da nossa trajetória espiritual. Como confundi-lo, como relegá-lo? Não é possível, porque a sua paciência, o seu zelo e o seu cuidado fez-se e honrou-nos mais uma vez, semeando-nos, porque Ele é o semeador que saiu a semear. É Ele que retira do seu alforje as melhores sementes para lançá-las no solo repetidas vezes. Contudo, espera que as sementes outrora lançadas no solo lhe honrem, porque vai chegar o dia da colheita. E Ele se dirigirá desde a planta débil até a árvore mais frondosa, viçosa, e desejará apanhar os frutos que ali Ele espera colher. Estarmos aqui de passagem significa nos comprometermos definitivamente com a causa do Cristo, porque é Ele quem semeia, é Ele quem ara, é Ele quem planta, é Ele quem rega e é Ele quem virá buscar os frutos no tempo certo. E nos parece, queridos amigos, queridas amigas, que esse tempo é chegado para nós. O tempo da colheita já foi feita. É necessário, portanto, que apresentemos, desde já, os frutos esperados. Estarmos de passagem aqui é tempo de assinalar, através das nossas pegadas, as razões da nossa existência junto ao planeta Terra, para dizermos, através delas, quais foram e quais são os nossos propósitos,
É tempo de reafirmar em nós o desejo de servir a causa do Cristo. Na expressão do codificador, Allan Kardec, quando ele vai tratar do campo da mediunidade, ele dirá que todo médium é aquele que sente a presença dos espíritos. E nós não queremos limitar a condição de sermos médiuns só dos espíritos, porque é nobre e é excelente a comunicação com os nossos irmãos, com a humanidade do mundo invisível. Mas o nosso desejo é de sermos médiuns não só dos espíritos, mas sermos médiuns de uma causa que é maior que a causa do Cristo. Estarmos de passagem para nós, os espíritas cristãos. Não é uma redundância, é a força da nossa expressão. Porque para sermos espíritas, precisamos amar a Jesus. É condição para sermos espíritas. Ninguém é espírita se não amar ao Cristo. Mas para amá-lo é necessário dar testemunho. E não é nas fogueiras de outrora, da intolerância, porque elas já foram apagadas. Mas é o testemunho do nosso dia a dia, no lar, na sociedade, nas relações laborais, nas relações sociais, não importa. Onde nós estamos, ali é que nós somos chamados a fim de testemunharmos não só a gratidão pelo convite feito por Jesus, mas pelo fato de reconhecermos a grandeza da sua proposta, e sem ela praticamente, sem água, sem alimento, fenece mirrada. Não há razão na existência, mesmo que de passagem por aqui, sem a presença de Jesus. É Ele o elemento vitalizador da nossa vida, da nossa existência espiritual. É o seu vigor, é o vigor crístico, que falamos ontem à noite, lá no Caminheiros do Bem, um pouquinho disso. É esse vigor que nos põe de pé, apesar das nossas dificuldades, porque todos sofremos, temos a nossa cota, nós sabemos reconhecer. Não temos asas ainda, sob o ponto de vista de serem elas asas materiais, mas haveremos de conquistar as asas espirituais. É o que nos propõe a doutrina espírita. É toda a proposta de Jesus no sentido das aquisições de ordem moral. Portanto, viver no planeta Terra ou em qualquer lugar sem a presença de Jesus, especialmente no planeta Terra. E quando falamos Jesus, é a personificação divina. Conhecemos nada de mais excelente da criação divina a não ser Jesus. Porque nós o identificamos no nosso meio, nas nossas relações, no campo da ética, da moral, no campo do uso da própria matéria. É verdade que a gente nem sempre se dá conta disso, mas basta que tenhamos a ilusão de abstraí-lo da nossa existência para ver o fracasso da nossa própria condição existencial. James Avery, um contista americano, ele nos apresenta uma fábula que todos conhecemos. Vou me permitir aqui falar. Que é a fábula da águia e da galinha. Todos conhecem provavelmente, já viram em algum momento. Ele diz que o naturalista chegando à casa do camponês observa, diz,
uma águia sendo alimentada junto com os pintainhos, junto com as galinhas no solo, e sabemos que a águia é a daqueles animais, das aves, como as galinhas. Reconhecendo de pronto a bela ave, disse para o camponês que era uma águia. O camponês disse: não é mais uma águia, agora ela é uma galinha. Não, uma águia é sempre uma águia. O camponês disse para o naturalista: agora ela é uma galinha, pois lhe dou comida no solo. Então perdeu o hábito natural das águias. Inconformado, toma da grande ave o naturalista e sobe para um lugar elevado na casa do camponês e diz para a ave: voe. A águia não voa. Com um ar de satisfação, o camponês disse: lhe afirmei, ela não é mais uma águia, ela é uma galinha. Naturalmente, o naturalista, conformado com a situação do camponês, pela manhã, logo cedo, tomando da grande ave, dirige-se a uma montanha, e lá chegando, fala para a ave: voe, assuma a tua natureza. E a ave, como que encantada por tudo que via, dada a sua capacidade de ver a longa distância, observava embaixo da montanha o vale florido, o horizonte azulado, o sol que já despontava no alto, as nuvens que cobria, e algo lhe percorreu a intimidade, e passou ela a perfilar as asas. E insistiu o naturalista, endereçando a ave ao estímulo, dizendo: assuma a tua natureza e voe. Perfilou as asas com coragem e maior força, e ganhou o voo para efetivamente conquistar aquilo que estava nas suas possibilidades. Nós também às vezes nos assemelhamos àquela ave que é posta no chão, mas temos uma natureza interior que às vezes grita a fim de que nós conquistemos o nosso posto de destino, que perfilemos as nossas asas a fim de ganharmos o horizonte que nos aguarda da conquista espiritual. E nos detemos no solo, às vezes, por conta de pouco esforço, porque as conquistas de ordem espiritual não se fazem sem esforço, e às vezes nos custa muito de esforço, mas é gratificante, porque nós sabemos que quando fomos lançados no solo, na cova escura, ali deveríamos plantar as nossas raízes, para que a planta tenra se levantasse para beijar a luz. E a ave também, desejando conquistas, tudo precisa fazer com que as asas tomem a força necessária para manter-se e mantê-la no ar planando. A nossa natureza é de ordem espiritual, não é de ordem corporal. Nós não somos um corpo, não obstante estarmos no corpo, mas somos um espírito que presentemente usa um corpo.
E o uso dele haverá de se constituir no elemento material que vai nos impulsionar a subir os degraus na escala da moralidade, fazendo dele a alavanca indispensável para o espírito. Porque os degraus da escala didática, como nos apresenta o livro sagrado, a escala de Jacó, faz com que nós subamos os degraus a pouco e pouco, mediante conquistas de ordem moral, usando sim o elemento material, mas sob a prevalência do espírito imortal, intelectualizando para nós o elemento de apoio. Portanto, estarmos aqui, ainda que de passagem, usando essa compreensão física extraordinária, notável sob o ponto de vista desse arranjo fisiológico, quase que nada se assemelha ao corpo físico que recebemos. Mas é indispensável que despertemos para a nossa natureza, que é toda ela de ordem espiritual. Ora, se temos este elemento de dinâmica, que é o Espírito e a presença de Jesus, que é o elemento fundamental para o impulso gradual no sentido das conquistas espirituais, porque a sua proposta moralizadora, transformadora das nossas almas, é que fará com que a pouco e pouco nós consigamos nos equilibrar nesse processo existencial a que todos nós somos chamados a experimentar. Estarmos de passagem não quer dizer que não tenhamos compromissos com a causa do Cristo, ainda que seja um concurso existencial aqui no planeta Terra. É Ele quem valida a nossa existência, a outorga, a que nos referimos há pouco. Ela poderá, a critério dele, ser renovada, desde que nós cumpramos com o objetivo para o qual nós aqui viemos. Se descumprirmos, é como se fosse um mandato quando fazemos uma procuração para alguém e esse alguém descumpre o objetivo da procuração, ele é considerado como infiel. É claro que não estamos nos remetendo à visão dos nossos irmãos infelizes que ainda matam para ferir o próprio Cristo. Falamos da fidelidade que nós já compreendemos. Recebemos um mandado do Cristo. Cumprir essa procuração, felicitação. Sairmos do corpo físico sem levarmos absolutamente nada, a não ser a honra de termos servido a sua causa. É o que nos basta. Porque nós já ouvimos o balido da sua voz. E não há nenhum que, tendo ouvido o balido da voz daquele que conduz as ovelhas, fique inerte, imóvel, sem compreendê-la e sem saber o que o timbre da sua voz quer das ovelhas, senão a de seguir o pastor. O magnetismo deste psiquismo
chamado Jesus, é irresistível. Irresistível. Basta que nos recordemos àqueles a quem Ele pessoalmente fora convidando um mundo. Deixaram tudo sem os respeitar, para com a sociedade, para com os seus afetos. Mas o seu magnetismo é de tal forma irresistível, e nós sabemos disso, porque Ele nos chamou um a um para estar junto com os seus irmãos em humanidade. Por isso que estarmos de passagem aqui é mais uma forma de reafirmarmos o propósito que já fizemos com Ele. Esse processo de entrelaçamento que não tem mais como nós nos separarmos. Porque uma vez feita a conexão psíquica, os liames espirituais nunca mais se rompem. Nunca mais se rompem. Nos associarmos a Jesus é seguramente nosso melhor contrato. Nada se assemelha a essa contratualização que fizemos com Ele. Portanto, estarmos de passagem aqui é uma honra para todos nós, porque os dias são difíceis no planeta Terra. Não essa é a razão. Grande massa de espíritos estão chegando por aí. E eles estão chegando sem karma conosco e sem karma com o planeta. Portanto, se nós perdermos a conexão com o psiquismo do planeta, provavelmente teremos imensa dificuldade. Por isso é necessário termos coragem. Coragem para assumir a nossa natureza. Coragem para efetivarmos a nossa condição de ordem espiritual. A coragem é um poema do Espírito João de Deus, através de Chico Xavier, que dirá mais ou menos assim: seu desânimo procura mergulhar-te na amargura, não ouvides, meu irmão, que a vida por toda parte é nova luz a buscar-te em doce renovação. Da mágoa que te domina, repara a bênção divina a brilhar aqui e além. Tudo é confiança e beleza no trono da natureza, na glória do eterno bem. Da noite estranha e sombria, a soma envolvente do inverno que dilacera, vem o sol da primavera, que o espinho revela a flor. Da serra feia e empedrada, desce o regato que ondeia em generosa canção. Do charco de baixo nível, desditoso e desprezível, ressurge o calor do pão. Coragem, recorda um ninho, suportando de mansinho toda a fúria do escarcéu. Do alto, do além, alegre ouvi-la. Coragem, repete a estrela, brilhando no azul do céu. Assim também, cada hora, trabalha, porfia e chora, guardando a fé clara e sã. Padece, mas busca a frente, lembrando constantemente que o dia voltará. Muito obrigado. Paz a todos.